Oi, uma excelente noite. Seja muito bem-vindo a esse canal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre abro falando a mesma coisa porque é muito real. Eu já vou te pedir para você chegar, deixa seu like e se inscreve no canal. E acompanha. Eu falo que segunda-feira é dia de mentoria, tá? A gente não tá aqui só para bater um papo, não. É para te entregar conteúdo de valor, porque você vai sair daqui com a cabeça assim, ó. Hoje eu vou falar de um dos temas que eu mais gosto. Eu adoro falar de comunicação, que é a comunicadora, né? Inteligência emocional, tudo que tem a ver com a saúde mental e liderança. Sou apaixonada por liderança, apaixonada. A gente vai falar muito hoje sobre o desafio de liderar equipes. Vamos falar um pouquinho sobre RH. A gente vai entrar em alguns temas que vai trazer muito valor. E aí, antes de apresentar minha convidada, eu sempre gosto também de trazer uma frase que tem a ver. E essa aqui é o do Bernardinho. Eu sou apaixonada pelo Bernardinho, né? Aos campeões, o desconforto. Eu ouvi isso do Bernardinho num podcast que eu ouvi dele com o Joel J, e ele falando muitas vezes assim que quem é campeão passa pelo processo de desconforto, pelo processo de treinamento, né? Pelo processo da jornada. Eu gostei muito dessa frase, eu anotei, eu queria compartilhar com você. Provavelmente, se você está buscando ser campeão em alguma coisa, se prepare para o desconforto, porque ele faz parte disso. Agora, vamos embora? Eu queria compartilhar também um pouquinho de por que eu sou apaixonada por liderança, né? Eu fui me tornando líder nas empresas que eu passei. A liderança, para mim, no meu caso em específico, eu acho que foi uma coisa que eu não busquei, mas é nato. Eu gosto de puxar uma fila, eu gosto de me envolver, eu gosto de entregar mais. Mas quando eu me tornei líder, de fato, em cargo, eu pensei, eu preciso ser a melhor líder que eu puder ser. E aí eu comecei a pensar em como estudar liderança, comportamento, sabe? Mentalidade de líder. E aí fui parar no podcast. E eu queria contar isso para você porque foi a minha jornada com o podcast começou pela minha dor de querer ser melhor líder, querer me tornar uma melhor líder, né? Eu já estava como líder de posição, mas eu queria ser. E aí eu falei, eu vou começar a estudar liderança. E aí eu fui e caí num canal do Spotify chamado CBN Professional. E que ainda existe, tá? Tem várias temporadas lá. Era só áudio na época. E lá tinham grandes CEOs entregando algum conteúdo de valor. Falando sobre desligamento, sobre feedback, sobre contratação, sobre cultura organizacional, sobre valores da companhia. Eu falei, cara, aqui tem ouro em pó. E sabe quando você descobre uma coisa, eu ficava perturbando as pessoas. Você ouviu isso aqui? Você pode ouvir? Eu pegava o link e mandava para alguém. Estuda a liderança através disso aqui. Olha esse episódio aqui. Porque realmente, quando você entende que liderança tem um comportamento por trás, que você entende que tem um querer, tem uma. Sabe, tem tanta coisa que você consegue exercitar. Você falou, eu quero me tornar essas pessoas, né, de sucesso, dessa forma que você acredita. Então, estou te contando isso para te incentivar também a estudar através de podcast. O podcast é um. A gente tem vários formatos hoje, inclusive é um grande canal de entretenimento, mas também tem muito conteúdo de valor para você. Então, se prepara que hoje é aula, tá? Hoje é para você pegar teu caderno aí, ó, o meu já está aqui, e anotar aí as contribuições para tua vida e para tua jornada. Vamos embora. Deixa eu apresentar minha convidada de hoje. Eu falo que apresentar um convidado para mim é a coisa mais gostosa que tem, porque meus olhinhos chegam a brilhar. Hoje eu vou conversar com a Alê Oshiro. Tá certo o nome, É Alê? isso Ai, mesmo. que bom. Ó, a Alê tem mais de 15 anos de experiência em formação de equipes que valem milhões, tá? A Alê desenvolveu uma carreira em RH. Ela é formada em psicologia pela USP. Se especializou em economia comportamental. Eu nunca tinha ouvido esse termo, até depois eu gostaria que a Alê falasse um pouquinho. É IPNL, adoro programação neurolinguística. A Alê fundou em 2023 o RH Papo Reto, que é uma empresa dedicada a atender empresários no desafio da gestão de pessoas. A Alê tem uma vasta experiência no corporativo, ela vai compartilhar com a gente, e também ensinando líderes a se tornarem melhores líderes. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o desafio de liderar a equipe, a gente vai falar um pouquinho sobre RH, contratação, sobre feedback, sobre feed forward. A gente vai falar sobre muita coisa, né, Ali? Muito bom. Queria que você se sentisse muito bem-vinda a esse podcast e estou muito grata de receber você aqui e queria que você se apresentasse pra gente. Obrigada, Rafa. Primeiramente, agradecer por esse espaço, esse estúdio maravilhoso. Estamos aqui no Rio. Maravilhoso. Hoje está um dia de sol. Tá lindo o dia, né? Tá uma energia muito positiva, gente. Verdade. E agradecer, então, esse espaço, Rafa, de verdade. Para mim, está sendo um lugar muito importante para eu poder também trabalhar o propósito da minha empresa, que é democratizar essas informações de gestão e liderança
que estão muito mais concentradas em empresas internacionais que faturam milhões e bilhões. Perfeito. Só que quando a gente fala do recorte Brasil, a gente está falando que 90% dos empresários e empreendedores são empresas de pequeno ou médio porte, ou seja, empresas que vão até 499 funcionários. Por que que a gente não está fazendo conteúdo para essa galera, os 90% do Brasil? Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui, né, compartilhando com você, principalmente que eu sei que Rio de Janeiro é um dos estados onde mais forma empreendedores. Quem é carioca sabe que é raçudo, né? Verdade, verdade. Tem que fazer acontecer. Então, acho que para mim está sendo uma alegria, principalmente, e um verdadeiro privilégio estar aqui, né, podendo compartilhar. E vocês verem daqui a pouquinho que não são vozes da minha cabeça, Sim. né? Que são coisas baseadas em estudos, em teorias, em práticas que já são desenvolvidas desde a década de 80 nos Estados Unidos, né? Então, como formar equipes eficientes, como você ter uma gestão de equipe eficiente, uma cultura de empresa que vai te ajudar a faturar mais, tudo isso já foi desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 80. E o que eu estou trazendo aqui, na verdade, é só atualizando, depois de quase 50 anos, né? Trazendo como que foi a aplicação dessas práticas aqui na cultura brasileira, né? Então, espero sim poder trazer muitas histórias, causos para que a gente possa refletir, né? E trazer aqui um ponto, trazer realmente para vocês a importância de pega o papel e caneta, né? Não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que vai ser mais exigida daqui para frente de qualquer profissional, independentemente se vai ter equipe ou não, é a capacidade de aprendizado. Então, pela sua fala, o fato de você falar, eu já tinha uma postura de líder, enfim, você já se destacava, corria atrás, queria se especializar ou aprender algo novo, né? Isso já te torna uma pessoa muito diferenciada talvez você faz parte de 1% da população mundial, que são as pessoas que vai lá e se viram, sabe? Que vai lá e corre atrás, né? São as pessoas que consomem YouTube, são pessoas que consomem conteúdos de valor. Essas pessoas que têm essa capacidade de absorver conhecimento, tem um termo em inglês que se chama Learning Agility, né? Que é a agilidade de aprender. Quanto mais a velocidade tecnológica se apresentar aí para o homem, então a gente já está falando do IA antes da gente começar, a gente está falando de inteligência artificial. Daqui a pouco vão ter todas as outras ferramentas de como que você pode utilizar e otimizar a inteligência artificial. Isso já está acontecendo. Se você tem essa capacidade de entender o cenário, aprender por conta própria, digamos assim, vai lá, se vira, busca pessoas, busca ferramenta, busca plataformas onde te ensina e você aplica, essa vai ser a questão que vai mais diferenciar. Pessoas que são muito dependentes de alguém ensinar alguma coisa, né? Ou dependentes no sentido de alguém dar o toque do tipo, olha, tá na hora de você se formar, tá na hora de você melhorar, tá na hora de você, antes de se tornar líder de equipe, tá na hora de você buscar formação, em vez de você esperar essa passividade. Pessoas que têm essa agilidade de se propor, de se colocar em movimento, elas estão anos à frente, em termos de competitividade, digamos assim, não só para a empresa em si, então para quem é empresário é importante que você busque pessoas que têm essa vontade, porque aí sim a sua empresa vai ter um posicionamento competitivo, é uma empresa onde tem maior parte dos funcionários são proativos, e para você que é um profissional, né, que está desenvolvendo a sua carreira numa perspectiva de carreira pessoal, eu acho que vai te dar também um diferencial na sua narrativa, durante a entrevista, na sua entrega na empresa. Então, as pessoas conseguem ver quem é que vai lá e faz acontecer. Essas coisas o pessoal acha que não, que o RH não olha, que o líder não olha, mas eu tenho certeza, assim, se o RH aonde você está trabalhando, está conversando no café, não é fofoca, tá, Não gente? é. Tá falando de você. Tá falando de você, das suas entregas. Então, eu acho que, eu sempre falo, né, as coisas sólidas, elas são feitas no dia a dia, naquele tijolinho por tijolinho, né? Então, se você quer começar por algum lugar, comece com o conhecimento. Busque conhecimento de valor, busque gostar de aprender, né? Eu acho que esse aprender, expandir a consciência, expandir o seu conhecimento é uma coisa que vai diferenciar os profissionais daqui para frente. Muito mais. Quanto mais a tecnologia
ter essa agilidade, né, de mudança, mais ainda vai exigir e mais ainda as pessoas que têm essa facilidade vão se destacar. Agora, é uma questão de escolha. Aquelas pessoas que talvez dependem um pouco mais de alguém dar um toque, vão ficar um pouquinho mais para trás, tá? Eu adorei essa reflexão porque, na verdade, eu nunca tinha olhado para isso. Esse comportamento desse lifelong learning, Sim. né? É uma coisa que realmente algumas pessoas já têm, que é nato, mas algumas coisas é que tudo a gente vai treinando, vai desenvolvendo, né? Quando eu escuto alguém falar que não gosta de estudar, eu fico um pouco, caramba, mas estudar é tão bom. Expande a consciência. Eu não tinha pensado por essa ótica, tá? Eu achei Sim. importantíssimo. Porque, inclusive, uma das coisas que eu queria te perguntar pra gente começar, eu sei que tem várias características, mas eu queria só uma na tua visão. Qual é a característica da liderança do líder que você adora? Por exemplo, eu adoro um líder que tem uma comunicação assertiva. Uhum, Eu adoro. Eu sou apaixonada por alguém que comunica, mas de forma direta, clara, objetiva. Perfeito. O que você adora num líder? Aquele que sabe escutar. Ai, a escutatória, olha isso, perfeito. Porque aquele que geralmente tem uma assertividade e fala, né, muito bem, porque ele tem aquela assertividade, ele vai ali, né, certinho. Ele não excede nem para mais nem para menos. Ele consegue endereçar a mensagem. Geralmente é um bom ouvinte. Perfeito. É um bom ouvinte. Escutatório. Nossa, eu vou refletir nessa. E aí eu queria que você desse essa característica do colaborador que você adora. Por exemplo, tudo que você falou é o que eu anotei da pessoa que eu gosto, que eu queria trazer pra mesa, né? Sim. É a pessoa que tem fome. Adoro pessoa que tem fome. Perfeito. Que tem vontade, que tem tesão, Perfeito. Tá? Qual é a característica que você adora? Também tá ligada à escuta, mas eu diria talvez, principalmente para quem tá galgando início de carreira, né? Mas isso você percebe como um comportamento-chave de executivos de sucesso. É realmente escutar e aplicar, ter essa fome de aprender. E geralmente é isso. Geralmente alguém que tem essa habilidade de escutar, ela também tem essa facilidade de absorver. E quando eu falo de escutar, não é escutar alguém que está falando com você. É perceber o ambiente, é ter essa sensibilidade. É a leitura. É a leitura. Muita gente eu escuto falando, ai, mas minha empresa não dá feedback, não sei o quê, lá, né? E aí você vai ver, na verdade, o dia a dia, tem uma série de feedbacks que acontecem ali. De forma natural. De uma forma natural. Então, você percebe pela postura do líder, pela entrega que você fez e as pessoas, né, viraram a cara ou fizeram vários desafios nessa entrega, falando de várias arestas que ainda precisam ser reparadas, né? E como que aquilo não é feedback? Não precisa de uma data com uma avaliação formal, né? Exatamente. O feedback, para mim, ele é realmente todos os dias. Exatamente. Nesse comportamento que você falou. Feedback é até mesmo o quanto que você está sendo gradualmente exposto a reuniões de liderança, ou gradualmente você não está sendo exposto a nenhum escondido desafio. A nenhum desafio. Está sendo colocado para você coisas repetitivas para você fazer, né? Eu entendo que tem... Sabe, Rafa, existem empresas que também não estão preparadas para formar bons funcionários, né? São empresas que talvez estão mais inconscientes. E quando eu falo empresa, eu falo de donos de empresas, né? Trabalho com empresários e empreendedores e você percebe que a própria pessoa ainda não percebeu que o próprio comportamento dela, a visão de mundo dela, impacta a própria empresa. Porque é isso, não tem como a empresa ser maior do que o próprio criador. Verdade. Né? Então, a gente sabe, sim, que existem situações onde o próprio empresário, o empreendedor, ele não consegue formar equipes que têm essa capacidade ou curiosidade, essa facilidade de aprender. Enfim, ele não atrai esse tipo de pessoa, simplesmente porque talvez tenha uma cultura muito mais de punição, de exposição, de medo, de comando, de controle, né? Mas tirando esses casos... É interessante trazer esse desafio para as pessoas ficarem atentas, porque o feedback ele está a todo momento. Eu achei perfeito. Olha, até porque se você é um bom profissional e você está numa organização que é ruim, você vai saber também fazer essa leitura de que, cara, eu preciso de uma organização melhor, de uma empresa melhor. Eu estou pronto para ir para um outro nível de empresa. É isso mesmo. Porque aí a pessoa, às vezes, fica justificando o comportamento ruim dela com a empresa que ela está. E eu também não concordo, assim, se você é bom e a empresa que você está, para você, os valores não batem, a cultura não bate, busca outra. Exatamente. Mas não deixa de entregar porque justificando a empresa, né? Exatamente. E aí é um comportamento. E eu maratonei o seu Instagram e lá, Lê, eu quero falar um pouquinho sobre o RH Papo Reto, mas lá no seu Instagram você também fala muito sobre essa mentalidade. Sim. Construir essa mentalidade. E aí nessas duas pontas, né? Do colaborador
uma mentalidade de uma excelente performance de colaborador e uma mentalidade também de líder. Sim. Então, Sim. são duas pontas de desafio, né? Sim. E aí, eu queria te perguntar como é que você fundar o RH Papo Reto veio nisso e como é que hoje é a entrega disso? Ai. Eu acho que E o olhinho já brilhou, tá? Aham. Eu acho que começa de uma forma. É engraçado, porque a gente que tá tocando o negócio, né, Rafa, e você sabe muito bem, a gente acha que a gente traça um caminho. A gente traça falando, ó, vou por aqui para chegar naquele objetivo. E aí, dentro desse processo, você descobre que, na verdade, existem outros caminhos. Então, basicamente, o projeto RH Papo Reto, ele foi desenvolvido junto também com seguidores, com o público, conforme eu percebia aonde tinha mais fome de informação, aonde tinha mais carência, né? Onde precisava-se de apoio em termos de técnicas ou informações baseada em gestão de pessoas, baseada em psicologia, baseada em mentalidade, o que for. Então, hoje, sim, eu tô em 2 caminhos muito complementares, que uma tem a ver com formação de RH estratégico. Então, essa para mim foi o mais desafiador, me posicionar dessa forma, né? Por quê? Porque embora a gente trabalhe em empresas internacionais, né? Fala 4 idiomas, tem uma posição global, né? A gente tem uma carreira sólida. Tem aquela síndrome do impostor, que eu Sim. imaginaria, né, que é muito comum, né? A gente sabe que pessoas que têm muito conhecimento sabem também que falta muita coisa, ainda elas não têm... Quanto mais consciência você toma, mais você se posiciona de uma forma humilde, né? Do tipo, não, tem muita coisa ainda que eu não vi, né? Agora, aquelas pessoas que têm pouco conhecimento, elas acreditam que, nossa, eu sou super-herói, né? Então, eu acho que eu tava bem nessa fase. E apesar disso, começou a surgir feedbacks de pessoas. Ale, você tem mentoria para mim de RH? Porque eu quero me posicionar que nem você fala para o meu CEO, né? Ale, você pode me ajudar a montar uma narrativa com dados de RH, mas que seja conectado ao negócio? Perfeito. E eu falei, legal, isso eu sei fazer, super tranquilo, vamos fazer. E aí, testando com essas mentoradas, esses mentorados, eu percebi que havia um nicho específico que eu não estava atuando, simplesmente porque eu achava que não era capaz, né? Muito louco isso, esse processo. E aí, depois de um tempo, eu percebi, testei o modelo e realmente funciona. Recebi muitos feedbacks, assim, de pessoas que estavam, sei lá, assistiram as primeiras aulas e já conseguiu colher resultados positivos, feedbacks, e-mails de líderes da empresa ou do próprio CEO elogiando a performance, um posicionamento mais claro, um posicionamento mais potente. Então, aquilo me encheu o coração. Eu falei, legal, isso é muito bacana. E a outra parte era o público que eu já trabalhava nas empresas, que é com a liderança em si. Né? Então, um público focado para líderes de equipes, empreendedores e empresários. Então, eu diria que foi uma grata surpresa, né? Principalmente essa questão de formação de RH estratégico, e também perceber que ressoava as boas práticas de empresas internacionais também era aplicável para empresas de médio ou pequeno porte, né? Obviamente que para grande porte, sem dúvida, né? Porque é da onde eu bebi essa informação e estou democratizando essas informações. Eu adorei você ter dito isso no início, Ale. Democratizar esse conhecimento e o acesso a essa liderança possível. Exatamente. Porque por muitas vezes quem ainda está no médio ou no pequeno porte pensa, não, esse tipo de liderança não é para o meu negócio. Exatamente. Esse tipo de comportamento de líder não é. Isso funciona em outra cultura. Exatamente. E aí, como é que você traz o bom do melhor de uma forma acessível para as pessoas? Então, é isso, né? Eu quero trazer... Eu acho que essa combinação perfeita, né? De RH estratégico com empresários e empreendedores que sabem da importância de gestão de pessoas, juntar esses 2 públicos, para mim, vai ser o próximo projeto, né? Como que eu junto a formação dessa turma que quer se posicionar, quer ser um parceiro de negócio de verdade, não um RH operacional, mas um RH que realmente te ajuda a construir impérios, te ajuda a construir a melhor equipe que o próprio empresário ou empreendedor já viu, né? Te ajuda a tomar decisões críticas, né? Junto com empreendedores e empresários que já sabem que pessoas é o pilar fundamental da empresa. Não existe empresa
100 pessoas, a não ser que você faça tudo, mas provavelmente isso está no estágio muito inicial. Então, tem muita água para correr antes de você começar a ter equipe, etc, etc. Mas pode ter certeza, se você fizer tudo certinho, cedo ou tarde você vai ter equipe, né? Então, juntar esses dois mundos, né, é fundamental. Uma das críticas que esses empresários empreendedores falam muito é que não encontram um RH também com esse punch, com essa potência para poder falar, amigo, você está olhando operacional, mas daqui 5 anos, o que você está vendo em termos de empresa? Qual que é a meta transformacional dessa empresa? Vou dar um exemplo fantástico que eu gosto de trazer nos treinamentos, né? Que eu provoco muito os líderes, os empresários e empreendedores, e eu quero também provocar as pessoas que estão do outro lado, né? Que esse é o papel de RH. Então, por exemplo, eu estava ouvindo de um dos mentorados falando assim, eu trabalho com oficina mecânica. Todo mundo sabe o que é oficina mecânica, né? Um empresário, um empreendedor que tinha, né, uma franquia, né, de oficinas mecânicas. E eu falei, é mesmo? Oficina mecânica? E aí, conversando com ele, entendendo, né, desenvolvendo o que é a meta transformacional da empresa dele, porque meta transformacional é aquela meta que se propõe a transformar algo muito grande. É algo relacionado ao impacto na sociedade. No final, ele terminou falando, acho que depois de 2 mentorias, ele falava assim, ele se apresentava para um grupo de empresários de outra maneira. Já não falava mais que ele era mecânico, enfim, que ele era dono de oficinas mecânicas. Ele começou a falar, eu sou aquele que consegue fazer com que os motoristas voltem em casa em sã e segurança. Eu promovo a segurança nas estradas, porque graças às peças que eu utilizo, os meus motoristas eles vão voltar seguros para a família. Muito mais potente do que se você falar, eu sou o dono da oficina. Seu carro. Exatamente, né? Então, ele está falando de segurança e realmente ele mexia com um sistema muito específico que podia impactar realmente na saúde, enfim, na segurança do próprio motorista, né? Então, eu falei, olha só que potente quando você fala isso. E mais potente ainda é quando você conta isso para os funcionários. Por mais que sejam pessoas simples, né? Quando a gente está falando de oficina mecânica, são pessoas que quando você fala, você trabalha em prol disso, os olhos enchem. Exatamente. Aliás, você sabe que, só para complementar, eu ouvi numa palestra, eu achei incrível, que também não sei se a história é real, tá? Mas eu queria compartilhar, que alguém perguntou para a moça do cafezinho do Elon Musk o que ela fazia lá, e ela falou que ela construía foguete. Ai, que legal. Eu achei muito incrível. Não sei se é uma lenda urbana ou se é real, mas eu achei o storytelling bom. Falei, se todo mundo entendesse que, independente do cargo que ocupa, está fazendo algo grande de valor, algo grande. Sim. Não estou falando grande, né, dessa grandeza de valores, eu estou falando de algo grande de saber por que você faz aquilo. Sim. Porque todo mundo tem um porquê, todo mundo tem um para quê, né? Exatamente. E aí trazer isso, principalmente para a base, é o que é a base que geralmente sustenta a empresa, faz muita diferença. Faz. E eu quero até compartilhar uma história, porque da onde veio também essa minha paixão por psicologia mais focada em empresas, né? Porque quando a gente está fazendo a graduação em psicologia, você pode se formar e se especializar em várias áreas, né? Inclusive e geralmente a galera que quer fazer a clínica, né? Clínica, né? A clínica, desenvolvimento infantil, sim, enfim, diagnóstico, etc, etc. Mas eu era uma das poucas, assim, da sala de aula, de 70 alunos, que tinha muito interesse por RH. E acho que a minha paixão veio muito de um professor que a primeira aula, ele começou assim, ele falou assim, muito bem, meus alunos, olhe para tudo que vocês estão vendo ao redor, o caderno que vocês utilizam, a giz que eu estou utilizando para escrever na lousa, a caneca que eu utilizo para tomar água, a roupa que eu estou vestindo, o shampoo e o sabonete que eu utilizei hoje de manhã. Tudo isso é fruto de trabalho de outras pessoas. Você veste, come e usa coisas fruto do trabalho de outras pessoas. E se a gente não olhar com carinho essas interações que acontecem no trabalho, né? Que sociedade a gente está montando? Perfeito. Que sociedade a gente está construindo, né? Aquilo para mim me impactou, porque é verdade. Tudo que eu estou utilizando aqui hoje foi resultado de trabalho de alguém. Ou de um grupo de pessoas, né?
E a gente não olhar isso com carinho, né? E você também, acho que olhar com carinho, eu não tô falando de um jeito piegas, assim, ai, RH, Romântico, abraçação né? de Sim. árvore. Não, não. Ai, também detesto essa abraçação de árvore que as pessoas acham. Exatamente, não Não é isso. precisa. É olhar que para tudo tem uma história do porquê você faz o que faz, né? E se formar líder ou empresário de sucesso, está muito conectado com essa visão mais transformacional. As pessoas ficam não somente pelo salário, de verdade, Rafa. Por muitas vezes, eu acredito que o salário é até a última ponta. É claro que a gente quer dinheiro, precisa, gosta, e é ele que transforma muita coisa na nossa vida. Sim, Mas permanecer a longo prazo exato. e se dedicar 100%, Exatamente. né? As pessoas querem acordar e saberem que elas estão impactando a vida de alguém. Por mais que seja servir um café, por mais que seja consertar um carro, por mais que seja limpar, varrer o chão, todo mundo precisa desse porquê. Para quem que você está impactando aquilo, né? E é muito engraçado, porque você vê o mesmo sistema, a mesma forma de, como que eu diria, de você ficar também no automático e não pensar no propósito também em altos executivos, em grandes CEOs, Sim. que logo mais você vai começar a entrevistar aqui, Rafa, que eu tô sabendo. Eu vou. E que é muito comum eles entrarem no automatismo também, de ficar muito drenado com os problemas políticos da Sim. equipe, de jogos, de egos, poder, não só dentro da própria empresa, como também para fora, porque nesse estágio você tem que lidar com outro nível de pessoas. Então, desembargadores, políticos, dependendo do caso, né? Você precisa lidar com os sindicatos. Você representa um grupo de pessoas, né, relevante. Então, quanto mais alto é, mais você começa também a interagir com pessoas que têm alto nível de poder. E, geralmente, nesse estágio, tem muita gente que sofre por não ver mais sentido naquilo. Sim. Por que eu gasto 8 horas do meu dia, 9, 10, 11, 12 horas, tentando fazer leitura do outro, ajustando ali, entendendo qual que é o jogo de ego, qual que é a agenda de... E se você não tem firme para onde você quer levar essa turma, você também fica drenado, sem energia, né? Então você vê que... você não leva essa turma para lugar nenhum, né? Não leva para lugar nenhum, não transforma absolutamente nada, por mais que o seu papel é transformacional. Sim. Ou até transforma em partes, mas não tem a potência, né, de transformar de fato. Não utiliza esse discurso para mostrar para as pessoas todos os dias o impacto que elas estão gerando através do trabalho delas para outras vidas, né? Então, eu diria que essa fome, né, essa carência da gente poder ter esse contexto, né, essa meta transformacional, o que você quer se propor de transformação, ele está em vários âmbitos, em várias camadas, Sim, né, perfeito. da sociedade. Então, acho que a minha proposta também, além de democratizar, é cutucar isso, assim. E, sendo muito honesta, se você não se propõe a buscar, não vai ser uma pessoa de fora que vai te falar qual que é a meta transformacional. Principalmente se você está num cargo de liderança, né? E liderar é para poucos. Eu também acredito que é para poucos. Liderar É para quem poucos. quer, muito. Exatamente. Porque tem as suas dores de sabores, mas também tem essa potência que é de você tocar outras vidas humanas, de como que você transforma. Então, acho que tem essas questões. E, Rafa, aproveitando que eu falei bastante aí, né, da transformação, eu quero em gesto, assim, de verdade, de carinho, eu queria te presentear. É um presentinho muito singelo, que eu trouxe de Dubai. Nossa! E detalhe, a gente não falou disso no início, Vamos que você falar. veio de Dubai pra cá. Dubai, eu tô agora entre Paris e Dubai, né, morando entre esses dois países. Dubai é uma cidade, enfim, mas entre Emirados Árabes e França, né, Paris e Dubai. E então, antes de vir pra cá, pro Brasil, então eu passei em Dubai. Então, esse aqui é um presente bem singelo, mas é um gesto Ai, que lindo, de que você obrigada. realmente, assim, siga o seu propósito, né? Posso abrir? Pode, com certeza. Eu quero contar uma história lá em Dubai. Foi um lugar muito importante para mim no dia que eu vi o Burj Khalifa. Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. Ai, que É lindo, né? Lindo. É uma moeda que eu quero trazer. Esse aí é o Burj Khalifa. Ele representa, é o prédio mais alto do mundo, tem quase 1 quilômetro de altura, né? Ah, conheci. Não, com certeza deve. E aquilo me chamou a atenção. Algumas mensagens me caíram. Foi do tipo, não tenha medo de ser vista.
altura, quanto mais alto você vai ser vista assim. Tem as dores disso, mas tem muita beleza nisso, nesse crescimento, porque você impacta pessoas. Não tem como você olhar Burj Khalifa e falar, nossa, passar ilesa, falar, é a mesma coisa de sempre. Não, né? Então, é um símbolo para que você voe mais alto do que Burj Khalifa. É um símbolo, né? Não é de ouro, tá bom, gente? Calma lá. Mas quem sabe no futuro, né? Vai ser de ouro maciço. Muito obrigada, tô tão feliz. E eu gosto muito de símbolos, sabe? Eu gosto muito de me ancorar em símbolos. Então, Sim. esses dias mesmo eu peguei meu filho tá morando fora, né? E ele sempre fala desse desafio da cultura, de estar sozinho num país, né? Enfim, dos desafios que eu imagino que você também deve ter passado. Sim. Do início de estar num país diferente, uma Sim. cultura diferente, com pessoas diferentes, uma língua diferente. Sim. Mas eu peguei uma nota de dólar lá e coloquei lá bem à vista para lembrar dele, para lembrar os porquês, para lembrar da liderança que tanto eu gosto, para lembrar. E aí eu falei, eu vou me ancorar nessa nota para pensar em futuro, para pensar em quando eu vou estar com ele nesse país. E agora eu vou ancorar quando que eu vou estar com você em Dubai, Vamos. gravando um novo conteúdo, gravando uma nova proposta. Obrigada por isso. Com certeza. O ruim Iba. não é amigo oculto, né? Ah, nossa! Mas eu queria te agradecer por acreditar no meu trabalho, por ser tão generosa comigo. Muito obrigada, Muito tá? bom. Eba! Eu sou chocolatra, então eu trouxe chocolate pra você. Delícia! Ali, Eu adoro. ó, tô cheia de pergunta pra fazer, tá? Uhum. Então vamos lá. Chocolate Como é que eu acerto numa contratação? Como é que eu consigo... Queria falar um pouquinho sobre... na verdade, sabe o que eu achei incrível? Queria só abrir esse adendo. Que geralmente as pessoas pensam que falar com o líder e falar com o colaborador é conflitante, né? Tem uma crença sobre isso. Então, Sim. é como se os interesses fossem conflitantes, quando não é. Porque você volta para essa transformação. Mas eu queria te perguntar, como é que a gente acerta numa contratação? Eu gosto muito dessa parte do conflito, né, Rafa? Que eu acho que é um ponto que as mídias exploram bastante, principalmente quando a gente fala de geração Z, mas depois a gente pode tentar explorar esse tema, que é um tema polêmico, Verdade. né? Então, a gente fala, sempre há uma polarização, né? Ou as pessoas tendem a polarizar, a Verdade. falar eu ou você, né? Ela ou ele, né? Sempre tem, não existe um meio termo ali, né? Como se a gente ficasse muito cego naquilo e acabou, né? Mas, voltando aqui para tua pergunta, como que a gente pode acertar na contratação? Sabe aquela história que você já ouviu falando assim, a gente contrata pelo técnico, mas demite pelo comportamental? Sim. É exatamente isso. A gente tem que evitar de ser pego de surpresa em termos de comportamento. Claramente, hoje, quase 90% das demissões é devido ao comportamento. Que comportamentos são esses? A pessoa não aprende rápido e não aplica. A pessoa não sabe ter uma leitura crítica do cenário. A pessoa tem uma comunicação ineficaz dentro da empresa. Tudo isso é comportamento, né? Então, a maior parte das pessoas, elas são demitidas por comportamento. E para a gente evitar isso, realmente exercer uma entrevista que eu estava brincando ontem, que é a entrevista CC. O que é a entrevista do sovaco? Não, né? É a entrevista cognitivo-comportamental. Para os mais íntimos, entrevista comportamental. O que isso significa? A entrevista, as pessoas acham que é um bate-papo para ver se a pessoa serve para aquela vaga ou não. Eu vou além, não é somente isso. É para você antecipar o comportamento dela na tua empresa. Antecipar o comportamento dela na tua equipe. Costumo falar muito, pessoas que fofocam, falam mal do chefe, nas empresas anteriores, ela vai fofocar e falar mal do chefe na sua empresa e na sua equipe. Dá para pegar isso na entrevista? Ali? Dá. Vou dar um exemplo. Se você perguntar, e é muito fácil a entrevista cognitivo-comportamental, só que as pessoas não utilizam. Basicamente, todas as perguntas que você tem para fazer, fora as técnicas, tá? Sim. Então, tem uma parte técnica, você pode dar um case, etc. Sei lá, se é uma pessoa na área de programação, obviamente que o próprio líder que está buscando aquela pessoa vai pedir para a pessoa programar, né? Propor algum tipo de projeto para ver um pouco a sua habilidade com programação. Perfeito. E assim vai. Essa é a parte técnica. Mas se você quer mensurar, de fato, a parte comportamental, sempre comece as perguntas pelo seguinte jeito. Me dê um exemplo de. Me dá um exemplo de quando você liderou a equipe. Me dá um exemplo de quando você teve sucesso, maior sucesso na sua carreira. Me dá um exemplo de maior conflito
dentro da equipe e o que você fez. Me dá um exemplo de grande superação. Me dá um exemplo de grande fracasso. Me dá um exemplo de quando você percebeu que havia conflito dentro da equipe e o que você fez. Com essa pergunta de me dá um exemplo de bom trabalho em equipe, ou me dá um exemplo de algum conflito que existia na empresa e o que você fez, só com essas duas perguntas você vai conseguir perceber se a pessoa é fofoqueira ou se ela fala mal do chefe. Porque ela não vai sustentar um exemplo bom. Se ela tem esse hábito, você vai perceber que ela vai até te responder, mas você percebe que é superficial o exemplo dela. Não tem exemplos Não tem bons, consistência. não tem consistência. Aí você vai percebendo, vai perguntando outras coisas relacionadas a relações entre as pessoas. Pergunte para ela, tá bom, e você já tá desconfiado. Essa pessoa já não me deu uma resposta com profundidade, eu vou fazer mais uma pergunta. Me dá um exemplo em que você percebeu que seu colega não estava bem, que ele estava com dificuldade com alguma atividade e o que você fez. Provavelmente essa pessoa não fez nada. Ou me dá um exemplo em que você percebeu que o seu líder estava tendo dificuldade na interação com os liderados e o que você fez. Provavelmente essa pessoa não vai ter nada para responder. Se responder, vai responder algo muito básico, superficial, só para falar que fez alguma coisa. Mas você sente quem é realmente proativo, que colabora, que ajuda no clima da empresa e aqueles que realmente detonam a empresa. Que detonam o líder. Que são pessoas que apontam o dedo e acham que tá certo. Por mais que estejam, tá? Assim, obviamente que tem líderes e líderes, empresas e empresas. Sim. Mas é muito diferente o comportamento de uma pessoa mais construtiva de uma pessoa destrutiva. Uma pessoa destrutiva, ela costuma apontar mais o dedo, mas para machucar, para fazer mais caos. Agora, já construtiva, sim, percebe que está errado, que o líder talvez não foi adequado na colocação, que o dono da empresa talvez não tem muitas habilidades em gestão de conflito, mas é uma pessoa que extrai o melhor daquilo. Ela não potencializa o caos. Sim. Você percebe pelos exemplos. Então, pegando esse exemplo, né, que você falou, Ale, tá, uma pessoa que faz fofoca, fala mal do chefe, eu consigo pegar entrevista? Consegue, só pelos exemplos. Afinal de contas, a gente, como ser humano, é um animal de hábitos. Não tem como, gente. A gente é feito de hábitos. Então, por essa questão da gente saber que a gente tem hábitos e hábitos comportamentais de interação humana, é hábito também. Gente que reclama é hábito. Verdade. Agora, também, gente que é proativa é um hábito. Pessoas que estudam como você, Rafa, é hábito. Pessoas que tendem a apaziguar, a ajudar a gerenciar conflitos, é hábito. São pessoas que fazem isso até dentro de casa. Você pode ter certeza, uma pessoa que é um funcionário que você está vendo ali, que tem aquela postura de construtivo com as pessoas, os colegas, os líderes, quem for, geralmente é uma pessoa construtiva dentro da família também. Não tem como separar, né? É verdade. Então, são hábitos de comportamento que a pessoa tem. Então, essas coisas... devido a esse hábito, graças a Deus, a gente tem essa técnica, que é uma técnica utilizada por empresas globais. Tô falando de um Amazon, tô falando de um Google, tô falando de um Apple da vida. Então, assim, são empresas globais que utilizam isso há muito tempo, há décadas já, essa técnica. E eles estão... ao patamar onde eles chegaram, também tem a ver com construir e atrair talentos corretos, com comportamentos que têm a ver com essa construção. Caso contrário, você nunca ia chegar nesse patamar. Então, para quem está escutando e fica, ai meu Deus, Ale, toda hora sai, tem rotação de funcionários, presta atenção se você não está faltando esse pedaço de você Contratar antecipar, certo. exatamente, antecipar qual vai ser o comportamento daquele candidato e você vê mesmo se faz sentido para a tua empresa naquele momento. Muitas vezes as pessoas ficam muito no técnico. Ah, você sabe fazer planilha de Excel? Verdade. Você sabe fazer Sabe fazer apresentação? dashboard? Exatamente. Você sabe business analytics? Essas coisas. Mas não pergunta a parte que é como que a pessoa se comporta no dia a dia. Como que ela faz para chegar Porque àqueles isso objetivos. é muito mais importante, né? Porque, Exato. no fundo, a planilha, o dashboard, a apresentação, ela vai ser... Se a pessoa quiser, ela vai aprender aquilo muito rápido. Exato. Em 2 dias, uma semana, não sei, realmente Exato. cada um vai ter um prazo. Exato. Mas o comportamento, até para se treinar esse comportamento, e ele também é treinável, claro, igual você falou do hábito, só que ele demora muito. Demora. Porque tem coisas que já estão com crença, com raízes, com Exatamente. mentalidade. E talvez a pessoa nem queira trocar esse drive do comportamento, né? Que bom que você tocou nesse assunto, porque é uma das coisas que as pessoas perguntam muito, os empresários e empreendedores, eles falam assim, tá bom, Ale, tem uma lista, né, de me dá um exemplo de, blá, blá, blá. Uhum. Qual que você escolheria
uma pergunta que seja a chave, que tem que ser feita para todas as entrevistas que você acha que é o que vai realmente te dar muita certeza que a pessoa vai bem. Me dá um exemplo, o último exemplo, ou o melhor exemplo que você tem, em que você aprendeu algo novo e aplicou rápido. Nossa, adorei. Porque, de novo, a gente vai voltar àquela história de learning agility. A velocidade em que a pessoa aprende e aplica. Se você tem uma pessoa que tem essa velocidade de aprendizado e de aplicação, com certeza ela vai aprender todas as outras coisas que você precisa que ela aprenda, E vai inclusive aplicar mentalidade. rápido. Exatamente, mentalidade, inclusive. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que... Eu já contratei pessoas bem júnior, assim, no início da Sim. carreira, para formar mesmo. Fazia parte do plano de contratação. E que é uma delícia também, não é? Você É uma vê delícia. essa pessoa desenvolvendo. É uma delícia se você contrata a pessoa certa que tem essa velocidade de aprendizado, né? É um pesadelo quando não tem, né? E é maravilhoso porque o que acontece? A pessoa, ela consegue, já na primeira conversa, ela já entendeu o que você precisa, como que ela precisa sustentar aquele comportamento. Esse exemplo, né, de uma pessoa que eu contratei, primeira reunião, única reunião eu tive com ela, falou assim, ó, antes de você entrar na reunião com esse nível de liderança, você precisa sempre tentar responder essas 3 perguntas. O que ela quer dentro dessa reunião, né? Quais são as dores, o que for. Então, tente se antecipar. Tenha resposta para essas dores, porque provavelmente ela vai te fazer essas perguntas, né? E traga um ponto de vista de RH. No caso, obviamente, que eu estou trabalhando no RH, então Sim. tinha que dar, né? Então, traga a sua opinião. Se prepare. Não adianta entrar na reunião só para você tirar nota, tirar pedido, tal, essas coisas. Eu fiz isso para uma pessoa que é extremamente no início de carreira, mas formou a forma dela pensar. Ela percebeu que não é somente naquela reunião. Ela começa a replicar aquele comportamento em outras reuniões a todo tempo. Ela começa a ter um posicionamento muito mais potente. Até para atender um colaborador numa dúvida, ela tem essa mesma postura da reunião com o CEO. Exatamente. Ela já vai com esse mindset já assim, ó, eu vou fazer isso, essa tríade aqui eu vou estar sempre cumprindo. Exatamente, uma antecipação que... E eu contei toda a história, falei, quando você faz isso, você tem um posicionamento que é mais potente. As pessoas vão lembrar mais de você. Agora, se você não tem esse posicionamento, entra lá de gaiato, lá, do nada. Ah, eu vou ver o que é, sabe? Vou ver o que é, vou lá tirar pedido, né? Não se prepara. Pode ter certeza que você é dispensável, no sentido de que você não vai marcar presença. As pessoas vão falar, quem é mesmo aquela pessoa do RH? Ah, deixa eu lembrar do nome dela. Não, se você quer marcar presença, se prepare com seus interlocutores. Então, é um hábito. Pessoas que aprendem rápido, elas criam esse hábito. Tem algum colaborador, né, algum funcionário que está chamando ela pelo chat, ela já meio que, tá, essa área tem esse tipo de problema, provavelmente a pessoa vai me perguntar isso, o meu retorno vai ser assim, né? Então, esse hábito de se preparar também é um hábito e também é algo que se aprende. Então, se eu pudesse falar assim para todo mundo que é líder de equipe, procure pessoas que têm essa fome e vontade de aprender, aquelas esponjinhas mesmo, que você percebe que a pessoa absorve e aplica. E você vai conseguir ver o nível da potência que a pessoa tem, o potencial que ela tem, conforme o exemplo que ela te der. O exemplo que ela te der, você vai entender até onde vai, né? O quanto que a pessoa realmente tem essa agilidade mental de absorver e aplicar. Cara, você deu uma chave aí, poderosíssima, porque isso aplica em todos os níveis. Em todos os níveis. Me dê um exemplo de algo novo que você aplicou rápido. Exatamente. Isso pode ser uma entrevista até para um namorado, tá, gente? Pega essa chave aí. É verdade, né? Se você não quer, você quer um marido que também prospere, cresce, sim, né? Sim. Então você tem que ver um cara que também tá lá, né? Agilidade total. Com o pensamento certo. Ale, você sabe que na minha entrevista de liderança para um outro cargo de chefia que eu queria muito, uma das principais perguntas que eu senti que fui feita era qual era a hora de demitir alguém. Eu queria bem te fazer essa pergunta. Me fizeram essa pergunta para minha entrevista de liderança, como eu via a hora de demitir alguém. Eu queria que você me dissesse como a gente vê como líder, como chefe, como CEO, tá na hora de eu demitir essa pessoa. Sim. As pessoas gostam muito de números mágicos no geral, né? Assim, depende de cada caso, Rafa. Eu não tenho uma resposta fácil que é aplicável para tudo. Sim. Mas se a gente quer ter um parâmetro de um número mágico, eu diria 3 meses. 3 meses por quê? 3 meses é o seguinte, é a primeira semana em que você
vai dar um feedback, você vai falar para a pessoa como ela está agindo ou como ela está fazendo o trabalho dela e vai orientar o que você espera de mudança, beleza? E você vai acompanhar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Dentro desse período, você tem que ver alguma melhoria razoável ali, uma melhoria factível que você consegue enxergar que a pessoa está conseguindo realizar tal como você orientou, Sim. tá? Se ela conseguiu sustentar isso, você vai para o 2º mês e depois 3º mês. Passou do 3º mês, você está percebendo, está chegando no final do 3º mês, a pessoa ainda não conseguiu sustentar aquele nível de performance, está na hora já de você pensar se não é um momento bom para substituir aquela pessoa, de realmente falar, ó, não deu certo, né? A gente vai, enfim, né? Não tem, a partir de hoje você já não faz mais parte da empresa, né? Agradeço. E pronto, né? A gente encerra o contrato. Obviamente que parece meio frio do jeito que eu tô falando, mas falando aqui de uma forma de número, de tempo, eu diria 3 meses para Perfeito. você observar. Só que isso varia muito de acordo com a posição e de acordo com a complexidade, tá? Então, por exemplo, se for algum erro muito escrachado, né? Coisas que têm a ver com conduta e ética, Sim. acho que não tem nem espaço. Aí o compliance na hora, Exatamente. né? Vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu estava falando sobre assédio. Sim. Ah, mas Ale, será que para esses casos não seria um treinamento? Depende do assédio, mas vamos pegar temas tenebrosos que acontecem, né? Assédios sexuais, isso aí não tem nem espaço. Se for comprovado, tá gravado e consegue se ver sobre isso, é demissão na certa. Não tem treinamento Não tem possível para isso. treinamento, porque isso já é crime, gente. Não tem que... Ou qualquer discriminação Perfeito. racial, né? Ou religioso, que for. Também, gente, isso é crime. Não tem o que falar de treinamento, gente. Você já entrou num âmbito que você já não tem mais controle. A gente está falando do aspecto legal mesmo, Uhum. né? Então, para esses casos, tchau. Tá? Então, não tem treinamento, não tem feedback, não tem nada. Tem empresas que toleram? Toleram. Tá? Eu escuto muitas Eu histórias também, escuto tenebrosas, muito. assim, desse sentido. Essas empresas, elas sabem o que estão fazendo? Algumas sim, outras não. Né? Mas são riscos que os donos decidem correr, Assumir. tá? Agora, situações mais complexas, né? Então, por exemplo, comportamentos que exigem mais complexidade e geralmente são comportamentos de executivos. Por exemplo, leitura de cenário entre países, né? Executivos que têm posição Latinoamérica. Geralmente, toma-se muito mais tempo para você observar os diversos tipos de equipes e culturas e como elas interagem e qual que é a fonte de algum tipo de atrito ou falta de entendimento ou comunicação entre elas. Então, geralmente, para esse caso, se você é líder, né? Você é o CEO, e você está percebendo que o seu grupo de executivo, de diretores ou presidentes, estão patinando um pouco mais ao assumir alguma região grande, obviamente que você não vai demitir um presidente ou vice-presidente em 3 meses. Né? Muitas vezes você vai precisar dar um pouquinho mais de tempo, esticar esse tempo, mas desde que... É que esse nível, a galera já é, né, macaco velho, mas assim, desde que essa pessoa apresente avanços consistentes. Sim. O que são avanços consistentes? Esse nível as pessoas já estão acostumadas a já apresentar, falei, ó, vou te mostrar aqui quais foram os pontos de fortaleza e oportunidade que eu percebi no primeiro mês que eu assumi aqui a cadeira. E já falo pro cara, tô errado, tô certo, Porque tô a conversa já é seguindo. mais madura também, né? Exatamente, a conversa é mais madura, né? Então, é uma pessoa que já traz pronto todos os pontos de fortaleza e oportunidade de negócio e de pessoas. Sim. E aí, quer só fazer um cross-check, né? Checar com esse Perfeito. líder se tá certo. E assim vai sucessivamente no 2º mês, 3º mês. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com pessoas, que eu já vi acontecer de executivos, que tinham problemas de saúde, realmente de demência mesmo, e ela não conseguiu fazer essa trajetória inicial. Tá? E aí, infelizmente, nesse caso, futuramente mais pra frente, essa pessoa foi desvinculada, né? Gente, de novo, é um outro assunto polêmico. Ah, vocês desligam pessoas doentes, não sei o quê. Calma, era um aspecto muito específico, muito pontual. Mas é importante, acho que só queria reforçar exatamente isso. Quanto mais complexo é o tipo de
mudança ou comportamento que você gostaria de ver nessa pessoa, talvez você vai precisar esticar um pouco mais. O Não prazo, tome isso sim. como se fosse 3 meses, como uma regra geral aplicável para todo mundo. Depende de cada caso. Então, desde você prolongar o prazo, até mesmo nem ter prazo. É decisão na certa se você realmente observar. Imediata. E como que esse processo pode ser mais assertivo possível ali? Como que a demissão, sabe, que é uma coisa delicada, porque a gente vê até inclusive esse podcast que eu assisti do Bernardinho com o Joel, acho que o Joel fez uma pergunta para o Bernardinho em off sobre a hora de demitir um colaborador e o Bernardinho falou, demite. Tem uma hora que não tem mais conversa, demite. Mas qual é a melhor forma de fazer isso ali? De uma forma profissional, mas uma forma também humana e respeitosa. Perfeito. Acho que eu vou começar pelo que não fazer, né? Ótimo, adoro o que não fazer. Que aí vai ajudar Que é esclarecedor, pouco, né? Porque aí vai dar depois para entender o porquê que eu tô trazendo esse ponto, né? O que não fazer, primeira coisa é você demitir a pessoa no calor da emoção, com tom de desrespeito, gritando, expondo a pessoa. Eu já vi situações de pessoas serem demitidas na frente de outros colegas, né? Caramba. Então, o líder de equipe, ou o próprio empresário, o dono da empresa, bater a mão na mesa e falar, você tá demitido, né? Fora situações de teatrinho, de mídia, etc., que nem O Aprendiz, do Roberto Justus, Sim, né? eu, inclusive, via tudo. Tirando essa história mais, né, de teatrinho, que todo mundo sabe que aquilo lá é É um reality. É um reality, faz parte, né, do jogo. Mas tirando, né, essa situação, no dia a dia, numa empresa comum, normal, não se faz demissão no calor da emoção, com aquele tom agressivo ou expondo a pessoa. Então, primeira coisa, muito cuidado com isso. Segunda coisa é você fazer totalmente despreparado. O que eu quero dizer com despreparo? É você nem perceber se é o aniversário dela, o dia que você vai demitir, e já aconteceu das pessoas serem demitidas no aniversário, delas Nossa, delas forte. serem demitidas, aliás, você nem saber se a pessoa tem alguma estabilidade, se faz parte da CIPA, Sim. se faz parte de algum sindicato, enfim, isso é um problema mais de empresas maiores, né? Mas é importante que as pessoas saibam que tem essas questões importante. de estabilidade, até mesmo se a pessoa está gestante. Então, são coisas que você precisa antecipar, não que impede, de fato, né? Mas que são pontos importantes de você avaliar até mesmo uma decisão de demissão. E como que você comunica isso? Tudo isso mexe com o formato, como é que você vai comunicar e como você vai fazer isso, até mesmo em termos de direitos que essa pessoa tem, em termos de verbas rescisórias, exposição legal, exposição nas mídias. Dependendo da pessoa que você demite, você precisa também preparar o time de relações públicas para elas estarem preparadas e terem um posicionamento coerente, com discurso, né, bem estruturado, para caso algum jornalista levantar a mão e falar, é mesmo que a empresa de vocês está demitindo grávidas? Então, essas coisas, é importante você se preparar, Antecipar o cenário, antecipar cenários e articular com as pessoas que vão te ajudar a fazer gestão de crises, né? Então, é muito preparo. Então, outra questão que eu percebo muito que as pessoas costumam fazer, que também é muito perigoso, é explicar o motivo da demissão e explicar demais. Por que eu falo que isso expõe de alguma forma? É uma coisa que não deve fazer. Essa talvez é a mais chocante, né? Porque parece, nossa, justamente por ser humanizado a gente não esperava que explicassem. Não. Primeiro porque quanto mais você fala, mais a pessoa vai poder rebater e mais gera possibilidade de passivo trabalhista. Dependendo da forma como você falar, do tom e o que você falar, isso pode ser colocado contra a própria empresa, contra você como líder. Reunião de demissão, quando você chama alguém, né, para comunicar a demissão, é de comunicação, não é explicação, não é feedback, esquece, né? E o tom, agora já falando do jeito correto, né? O tom é de respeito, tom tranquilo, neutro, basicamente assim, ó, fulano, é o seguinte, eu tenho uma comunicação importante para te fazer, não vai ser fácil nem para mim, nem para você. A partir de hoje, você não faz mais parte dessa empresa. Agradecemos por todo o período em que você contribui com a gente. Todos os seus direitos serão resguardados e se encontram aqui. Então, ter um documento por escrito do que a pessoa vai ter de direito, como sacar FGTS, né? Ter todos os direitos dela resguardados e etc. Até mesmo carência do plano de saúde, se tiver, carência do vale alimentação, VT, tudo isso é importante vocês terem, né? Já no papel.
para a pessoa depois ler com calma, né? E aí você entrega. A pessoa tende a perguntar por quê, o que eu fiz? Você vai voltar o mantra, fala assim, olha, já não é mais uma reunião em que eu vou falar para você o que aconteceu, né? Não é mais de feedback. É uma decisão da empresa, é uma decisão que eu tomei, né? E aqui eu estou te comunicando. Ah, mas por quê? Vai chorar, nanana. Tudo bem, acolha, né? Deixa a pessoa se recompor, tal. Geralmente, a segunda, terceira vez, a pessoa já não insiste mais do porquê, né? Você só vai voltar sempre assim. É uma reunião de comunicação, né? Estou te comunicando, tal. E perguntar no final para a pessoa, você quer participar da despedida? Quer participar da comunicação? Que eu vou comunicar saindo daqui, né? Você vai pegar suas coisas, mas eu vou comunicar sua saída para os seus colegas. Te respeitando, te resguardando todos os porquês. Você não vai ser exposta, né? Mas eu vou falar que você já não faz mais parte da empresa. Geralmente as pessoas que têm um carinho, né, pelos colegas querem se despedir, né? Outras não, elas preferem ir embora mesmo para não ter que passar por aquela situação que para ela pode ser muito mais constrangedora, né? Mas você dando esse espaço, você vai conseguir sim construir uma comunicação direta, profissional e também humana. Por que eu falo que é humana, tá, Rafa? Porque ninguém merece dó, nem pena, tá? Eu tenho certeza, eu não gosto de sentir, eu não gosto que as pessoas olhem pra mim e falem, ai, tadinha da Lê. Tô te desligando hoje. Né? Eu acho que até por respeito, Sim. né, por pessoas, a pessoa não precisa desse dó e nem pena. O que ela precisa é respeito. Então, quando você faz de um jeito conciso, né, de uma forma direta e reta, clara, respeitando e não expondo essa pessoa, seja naquele momento ou posteriormente numa comunicação com os demais funcionários, falando, ó, ela já não mais faz parte da empresa, a partir de hoje, né, ela deixa a empresa, agradeço por todo o período, reconhecemos, tal, mas é isso, né? Posso te contar um erro que eu cometi na liderança? Fala. Foi comunicar ao time que eu desliguei uma pessoa, porque foi uma decisão da organização, não foi minha. Era o que tinha que acontecer, porque aquele cargo ia acabar. E eu chorei na hora de comunicar ao time. Nossa, mas eu chorei a beça. E aí eu vi o quanto o time ficou abalado, mas a gente, como líder, precisa, de alguma forma, né, puxar uma fila ali, ser ponta firme mesmo. Mas eu chorei a beça, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, que coisa difícil de comunicar, porque a pessoa também era muito querida. Sim. E realmente foi uma decisão só por aquele cargo acabar, aquela função, ela ia se... Entendi. Não tinha nada a ver com a performance. Né, não era performance, mas eu chorei a beça, sabe? E é uma coisa que eu gostaria de não ter feito, de ter sido mais forte emocionalmente. Foi uma dor da minha liderança, assim, ter sido tão frágil naquele momento que eu chorei muito. Não, Mas foi muito. Mas eu acho que às vezes, sabe quando você vê um líder chorando, ele humaniza também e aproxima, né? E as pessoas tendem a ver você também como pessoa. Nesse caso em específico, eu não acho que foi um erro, Rafa. Eu acho que, inclusive, até por uma situação que não tem nada a ver com a performance, né? Você, eu acho que sentiu, talvez, a dor, né, daquela decisão, Sim. né? E também saber que aquilo impacta a vida daquela pessoa, né? Talvez muito injusto, com certeza, né? E eu acho que humaniza. Nesse sentido, não vejo mal. Eu vejo mal, assim, talvez quando você vê líderes, que eu nem chamo que é líderes, tá? São chefes que têm equipes e choram. E, chora por coisas assim, como se fosse quase a equipe. Você não consegue... Você olha aquele grupo e você fala, quem que é o líder daqui mesmo, sabe? E você Ninguém no comando aqui do barco? E aí, quando você vê a pessoa que você menos acreditava que era o líder, né? E tem o mesmo comportamento no dia a dia, né? Você percebe... E não é um fato de chorar num único evento, sabe? Mas você percebe que é no dia a dia, que você não consegue diferenciar quem é líder e quem não é. Isso, pra mim, já eu acho que é nocivo. Porque é nocivo até pra própria equipe. Geralmente a própria equipe percebe e fala, como assim? Meu chefe é igual a mim, só que ganha mais. Que história é essa? Tô me espelhando em quem? Exatamente. Eu tô sendo conduzido de que forma? Exatamente. Se o que eu já estou fazendo é bom, por que eu também não sou promovido? Sim. Então também tem esse cuidado, né, de líder que consegue também transmitir essa segurança, essa liderança de fato. Ele tem um comportamento diferenciado nas quais as pessoas podem também se espelhar e correr atrás. O problema é quando a gente se mistura e começa a ficar meio que você olha e fala, quem é quem aqui? Quem é líder e quem é liderado? Então, acho que são essas questões, assim, mas não acho não, Rafa, fica tranquila. E são questões deliciosas, né? Sim. Porque essa questão da liderança, realmente, eu falava muito isso até pro meu time, a gente vai desenvolvendo competências e habilidades, as skills, todas essas coisas que a gente traz pra nossa vida pessoal, pra nossa casa, pra nossa família.
E a gente vê o quanto a gente se transforma. Uhum. Quando você olha para a liderança, o que que você não admite de comportamento para um líder? Que você fala isso nos seus treinamentos, sabe? O líder não pode. Isso aqui, tipo, risca. Isso aqui não tem como. Você não pode mais estar como líder dessa forma. Quem abusa de poder. Caramba. Eu acho que quem abusa de poder no geral, assim, eu acho que Que é essa muito comum pessoa- também. Muito comum. Muito comum, assim, quem abusa de poder, utiliza da posição para, de certa forma, ter um prazer de manipular situações, de ter um prazer de falar, incutir medo, né, de comandar e controlar pessoas, sabe? Então, eu acho que quem tem essa sensação de prazer em controlar essa ponta, assim, eu tenho um pouco de medo, assim, dessas pessoas, né? E eu acho que essas pessoas nem deveriam estar na liderança. Essas pessoas, provavelmente, elas também devem ter um estilo de interação dentro de casa parecido ou semelhante, ou até mesmo mais passivas dentro de casa, assim. Principalmente se elas são figuras que foram oprimidas dentro da família, elas tentam compensar no trabalho, Sim. né? Elas querem fazer o papel também de agressor dentro do trabalho, porque é isso que ela aprendeu, ser passivo ou agressivo, né? Então, eu sempre falo, ou a pessoa que tem esse abuso de poder dentro do trabalho, ou ela está sendo abusada de poder dentro de casa, ou ela também é abusiva dentro de casa, tá? Não tem como falar que são coisas separadas, Distintas. assim, né? Não tem como uma pessoa que é abusiva no trabalho não ser uma pessoa super compreensiva na Olha, você família. deu no início do nosso bate-papo um exemplo do mentorado seu com relação a ter mudado o posicionamento com a mentoria e tudo mais, e Sim. conseguido deslanchar. Uhum. Você tem um case, assim, de um líder, que seja um líder que foi júnior ou que tinha comportamentos que não estavam aderentes, Uhum. e ele também foi transformado? Você tem um Sim, case sim. desse? Tem um que, eu não vou falar nomes, né, porque eu ainda não perguntei se eu posso falar, mas tem um que eu adorei, que é um líder de tecnologia, né, de TI. E geralmente os líderes dessa área, eles sofrem Sim. bastante, porque eles são, assim, uns caras, assim, muito focados na programação, né, eles têm um mundo deles ali, né, muito técnicos também, né, então sabem muita coisa. E quando são colocados na área de gestão de pessoas, é algo muito novo para a maioria. E tem alguns que nem querem, E né? nem Justamente por entenderem esse querem. comportamento deles mais técnico. Exatamente, porque tem gente que prefere realmente essa coisa gostosa de programar, essa coisa de aprender novas linguagens, aprender novas ferramentas, enfim, né? E aí tinha um líder em específico numa empresa grande de um banco digital, e um dos feedbacks que ele mais recebia era de que faltava um posicionamento mais potente, como para ele poder ser promovido, faltava uma comunicação que seja aderente àquela posição. E eu tô falando de comunicação, não é só o que ele fala, é o body language, a linguagem corporal não Tudo, né? verbal, forma de raciocínio, como que ele expõe as ideias dele. Então tinha uma série de coisas que estava faltando. Era uma pessoa genial, inteligentíssima, gostava de gestão de pessoas, mas não conseguia fazer esse salto para o próximo nível, que Perfeito. é o nível mais de diretorias. Então ele estava sofrendo exatamente disso. Qual foi a técnica que eu utilizei muito com ele? Primeira coisa foi entender qual é o momento em que ele desanda. Qual que é o momento em que ele percebe que a comunicação dele é uma comunicação mais frágil, é uma comunicação confusa, é uma comunicação que não mostra a potência dele. E aí, o que a gente descobriu? Eram situações de pressão. Normal, tá? Quem é que não desanda em situação de pressão, alguém lá enchendo a sua cara, né? O seu saco ali. Situação de pressão, ou quando um liderado também desafiava, mas com falta de respeito. Nesse caso, ele tinha um liderado que virava os olhos pra ele, fazia assim. Você acredita? Ele não fazia nada. Eu falei, não, você tá de Não brincadeira. Falta de respeito a gente não pode tolerar. A gente tem que, Intolerável. né? A gente tem que falar que estamos lidando com adultos, são pessoas 18 mais, então precisamos também esperar Com esse isso. comportamento bem aderente Exatamente, mesmo. né? Respeito acima de tudo. Mas enfim, então ele tinha essas duas questões, que é realmente o momento de pressão e o momento onde ele percebia que a pessoa te desrespeitava. O que a gente fez? A gente aplicou uma técnica que é roleplay, que é a técnica de você se expor a situações onde eu sou a pessoa que vai conduzir alguma reunião e eu pressiono ele. Obviamente, tudo combinado, né? Mas dentro de um contexto seguro. Porque se eu pressiono
esse mentorado, por exemplo, ele vai cada vez mais se dessensibilizar. Ou seja, aquele evento de pressão já não assusta mais. Ele vai ficando mais natural, né? Vai ficando natural, vai entendendo que eu já sofri essa pressão antes e eu saí muito bem. Então, a gente treinou várias vezes a técnica de roleplay. A primeira vez não saiu tão bem. E aí, obviamente, que eu vou ajustando. Eu falei, isso que você falou, maravilhoso, continue. Essa daqui, pode trocar por essa. Vamos de novo? Vamos de novo. E assim vai. Quando a gente vai treinando lá para a segunda ou terceira vez que eu faço essa técnica de roleplay, que é simulação. Sim. Simulação de um contexto onde deixa a pessoa nervosa. Ou sim, né, com aquela sensação de não saber o que falar e começa a falar tudo atropelado, que era o caso dele. Ele começou a ter já um posicionamento muito mais sênior. Começou a ter um olhar muito mais potente. Ele começou a entender que aquela pressão, porque eu fiz aquele jogo, né? Falei assim, essa pressão, saiba que não é com você. É a situação, né? Então, começar a ajudar ele a ter já um discurso preparado quando alguém te pressiona. Então, no final, o que aconteceu? Ele começou a se posicionar cada vez mais, de uma forma mais sênior dentro da empresa. E aí, recentemente, ele me mandou uma mensagem falando assim, Ale, eu tive a minha melhor avaliação em janeiro. E eu acho que a minha promoção tá para chegar. Então, você vê que é um ajuste de comunicação. E muitas vezes, essa é uma realidade brasileira, tá, Rafa? Eu percebo que, no caso, por exemplo, a dele ou a minha, né? Pessoas que não tiveram referências dentro da família, que não tiveram um pai CEO, que não tiveram um pai diretor ou uma mãe diretora de uma grande empresa multinacional, geralmente somos as pessoas que estão puxando a família. Eu imagino que você seja essa pessoa também. Geralmente são pessoas que estão puxando a família, elas não têm referência com quem trocar dentro de casa. Verdade. Para falar dos problemas de como se posicionar e como comunicar. Então, eu entro justamente nesse olhar muito mais profissional, obviamente, né? Sem nenhum tipo de aconselhamento, porque eu não tô dando conselho, eu tô dando técnicas, Perfeito. ajudando a pessoa... Orientação a posicionamento. Exatamente, orientando ela do tipo, como que ela se torna mais potente numa comunicação com outras pessoas, né? E aí era o caso dele. Para a população brasileira, no geral, né, é a primeira pessoa da família que está tendo acesso a esses fóruns, ou acesso a esse tipo de emprego, a essa empresa, etc, né? E ter uma pessoa que norteia um comportamento para ela seguir se desenvolvendo é algo chave para ela deslanchar. Por isso a importância do mentor, né? Exatamente. Sempre falo isso. Para mim, a gente tem que ter mentor em várias áreas da nossa vida, porque é aquela pessoa realmente que vai olhar para você de forma diferente. Exato. Não é aconselhamento, não é amizade, não é Não. terapia, que é outra Não é. coisa também. Exatamente. É realmente um olhar profissional e falar, cara, você precisa ajustar isso aqui. Exatamente. E esses pequenos, que não são simples, mas são possíveis, esses pequenos ajustes fazem tua performance, Fazem. fazem você ganhar o Fazem. jogo. Fazem, e eu vi muito isso claramente, né? Eu tava olhando, né, dentro de uma empresa multinacional, enfim, tava olhando lá os diretores, né? A camada de diretoria e Sim. tal, eram em torno de 5 ou 6 diretores. E eu percebi que tinha uma em específico, uma diretora maravilhosa, que inclusive é uma das melhores diretoras com quem eu já trabalhei, assim. Muito competente tecnicamente, mas acima de tudo comportamentalmente. A comunicação dela é impecável, ajustada, tanto para baixo, em termos de liderados, para os pares e para cima. Nossa, Uma mulher aí é o melhor dos incrível. mundos. Assim, é a melhor que eu já vi, assim, disparadamente, quando eu comparava com os outros pares dela, Sim. eu falei, essa daqui vai ser a sucessora, não tem dúvidas, tá? E aí, eu conversando com ela, e conversando com os outros diretores, qual que é a grande diferença? O pai dela já foi CEO de um banco grande. Então, ela tem um mentor em casa. Ela, desde pequena, né, já tem um cara que trabalhava, lidava com pessoas, então ela já foi aprendendo dentro de casa como fazer gestão de conflitos, ler pessoas, como ler conflitos, como cuidar de pessoas, enfim. Ela foi aprendendo de uma forma quase indireta ou direta, através do pai dela. Agora, você vai conversar com os outros diretores? Não. Eles são a primeira pessoa da família que está num cargo mais alto. Geralmente são as primeiras pessoas que teve a formação universitária, né? Então, e são pessoas que aprenderam tomando paulada na Sim. vida, entendeu? E você percebe a diferença de impacto. Você fala, essa pessoa que teve um mentor de graça, que é o Sim. pai dela, né? Muito bom. Tem um posicionamento fundamentalmente muito mais diferente, muito mais potente, e claramente ela vai ser a sucessora. Os outros, por uma questão de orientação mesmo, até da própria família,
talvez vai procurar mentoria ou não. Talvez, né? Então, eu abro também um convite, né? Para quem gostaria de ter esse treinamento, né? Treinamento individual, né? De poder se posicionar melhor. Uma das coisas que mais me procuram, não somente homens, mas mulheres me procuram muito. Tanto da área de RH quanto da área de negócio. Como ter uma comunicação mais potente, que seja escutada, considerada, influente, né? Então, fica aqui meu convite também para que as pessoas possam me acessar via Instagram, para poder entender melhor como é o meu trabalho, antes mesmo de ver se faz sentido ou não, né? Esse investimento de tempo e de dinheiro numa transformação, né? Numa transformação de comunicação, de como você pode ser vista dentro do trabalho, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu deixo aqui de recado, Rafa, assim, se faz sentido ou não, né? Eu acho que para quem se bateu no coração, pode mandar mensagem que eu adoro responder. Por enquanto, ainda estou respondendo individualmente as mensagens, Eu acho né? incrível essa geração, isso que você falou, talvez os seus primeiros da família, mas o quanto é incrível essa geração, a gente está podendo ter mais acesso a justamente fazer essas transformações. Então, assim, eu quero me tornar líder, então a liderança é um caminho. Hoje a gente consegue buscar muito mais isso. Buscar um mentor, buscar uma formação, buscar um treinamento, buscar, né, uma mudança para atingir que realmente há um tempo atrás era muito mais difícil. Sim. Então, hoje as pessoas conseguem chegar nesses cargos, Sim. sendo muito mais possível, né? Investindo nisso. Exatamente. Mas sabe o que eu queria te perguntar? A gente tem que ir pro finalzinho, que eu queria ficar aqui 2 horas de podcast. Ale, o desafio grande das empresas hoje é a Gen Z. Não. É a geração Z. Inclusive, eu sigo alguns perfis que eu vejo o quanto as pessoas, às vezes, compartilham algumas entrevistas, né? Claro que não mostrando o rosto, compartilham trechinhos de perguntas que fazem para os jovens, para contratação. Sim. E tem respostas das mais absurdas. Mas o que eu queria te perguntar é como é que as empresas olham para a geração Sim. Z? Eu, por exemplo, tenho um filho de 20 anos. E eu já acho incrível essa interação. Sim. Mesmo com os desafios. Sim. Mas eu acho incrível porque o jovem tem uma leitura rápida, né? Tem o frescor, tem a mente. Então eu fico olhando assim, trabalhar com jovens. Eu tinha jovens aprendizes na minha equipe quando estava na CLT. Eu amava trabalhar com jovens. Mas eu sei que é um grande desafio. Como é que as empresas estão olhando para isso? Como é que você ali olha para isso? Nossa. Olha, Rafa, minha resposta talvez não vai ser a que as pessoas vão gostar muito, né? Porque eu vou provocar um pouco uma reflexão. Mas, basicamente, eu acho que tem um primeiro ponto, antes de eu responder como as empresas olham, né, de fato, para essa questão. O primeiro ponto é assim, as diferenças geracionais de comportamento e expectativas sempre vão existir. Existiu também quando eu estava entrando no mercado de trabalho. Então, falava dos millennials, que eram pessoas agressivas, são pessoas que não lidavam muito bem com hierarquia e achava que entrava nas empresas já achando que já tem que sentar ali na janelinha, né, do bonde. E então já via, as reclamações eram as mesmas, sendo muito honesta. Eu escutei muito isso, também senti muita resistência de pessoas que eram mais seniors em relação a meu papel dentro da empresa. Então, eu senti muito isso no começo, mas que no início, por a gente ser muito jovem, não saber exatamente como as pessoas podem te sabotar ou boicotar, na hora você acha que foi um acidente, ou acha que a pessoa simplesmente esqueceu, mas depois, quando você fica mais velho, é que você descobre que, na verdade, as pessoas realmente não gostavam de você, né? Então, assim, eu acho que as diferenças geracionais sempre vão existir, tá? O que acontece, gente? Aí vamos parar com a vida de fantasia que a maioria das pessoas vivem, né? Essa questão toda levantada por mídias sobre geração Z, nada mais é, minha visão, tá, Rafa? Mas, sinceramente, é uma forma de ganhar atenção. As pessoas adoram polarizações. Verdade. Homem versus mulher. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Sei lá, né? Tipo, cristão contra não cristão. Todas as polarizações possíveis. Porque engaja, Rafa. É divertido. É gostoso. Gera discussão, gera tribo, gera comunidade, gera um monte de coisa, né? Exatamente. E te força a tomar um posicionamento. Verdade. Do tipo, você é desse time ou daquele? Corintiano ou palmeirense? Flamengo ou fluminense? Sei lá, né? Então, tem um pouco disso. Então, tem a ver com mecanismos de mídia. As pessoas se engajam por polarizações.
maioria das conversas que eu vi, né, de vídeos postados, seja no TikTok, YouTube, falando sobre geração Z, 90% não são nem um pouco baseado em coisas reais. É muito mais experiências únicas em que a pessoa generaliza toda uma geração, tá? Sem que a pessoa considere uma série de outras questões muito mais profundas que estão acontecendo no Brasil, né? Geralmente, esses comportamentos de geração Z que as pessoas escracham na mídia é um comportamento muito típico de uma elite específica, de jovens que podem escolher onde querem trabalhar, de jovens que têm acesso a confortos que a grande maioria dos jovens não tem. Então, tem uma geração Z que eu vejo que é super faca na caveira, que faz, acontece, não tem problema de trabalho duro, não tem problema de pegar condução, demorar 2, 3 horas para chegar no trabalho, são pessoas focadas, ainda estudam, né? São pessoas honestas. Então, generalizar a geração Z por conta dessa parcela, que não é a maioria, infelizmente, a gente ainda não está num país super próspero a ponto de todos os jovens terem os mesmos acessos, tá? Mas generalizar essa parcela, esse pedacinho, né, de leviano, comportamento. né? Exatamente. É injusto com essa parcela Concordo. de gente que quer fazer acontecer e que precisa daquele emprego, né? Então, empresas ou pessoas, comunicadores que trazem isso, falando, eu não contrato mais geração Z, e reforça esse tipo de visão, eu só acho que essa pessoa está buscando likes, engajamento, mas ela está fazendo desserviço. Primeiro para essa juventude que realmente não tem jeito, galera. Essa galera vai ser a maior força de trabalho daqui a alguns anos. Como é que você vai encarar falando desse jeito? Como que vai ser referência e trazer referência para essas pessoas? Exatamente. Então, assim, para mim é muito mais o que tá acontecendo na mídia é busca por likes, engajamento. É dolorido falar isso? Pra caramba, porque a gente sai da questão do pão e circo, digamos assim, né? Vocês estão se divertindo. Porque é divertido, eu até assisto também pra dar risada, entendeu? Mas você precisa ser adulto o suficiente pra acreditar que aquilo não é real 100%, não é o recorte do Brasil todo. Né? Isso tudo é mecanismo de likes, engajamento de grandes veículos de mídia, até mesmo de produtores de conteúdo individual. Agora, vamos para a pergunta em si, do como as empresas estão observando, né, a entrada de geração Z. Empresas sérias, tá, Rafa? Primeira coisa, como que elas estão lidando? Elas já sabem, é dado. Dados estatísticos, vai ser a maior força de trabalho. Acabou, gente. Tempo é tempo para todo mundo, tá? O tempo corre e logo mais essa vai ser a maior força de trabalho. Como que as empresas, no geral, elas estão se preparando? É entendendo o que pode ser ajustado, o que pode ser adaptado na empresa hoje, para que esses jovens e depois grande massa de trabalho, de pessoas, né, grande parte da população daquela empresa queira ficar naquela empresa. Ainda está se estudando, não existe fórmula mágica. As pessoas ainda estão buscando, né? O que é que está acontecendo, o que faz com que as pessoas engajem e fiquem na empresa. Porque isso também vai mudando ao longo do tempo, não é, Eli? Exatamente. Se a gente olhar para a nossa geração, como você citou, Exatamente. tinha muita coisa de melhorar de vida, de pagar conta, de fazer a faculdade, porque o acesso há uns anos atrás era muito mais difícil do que hoje. Sim. Só que os acessos vão mudando, Exato. a tecnologia vai mudando e até os porquês vão mudando também. Exatamente. Então, realmente, essa geração mais nova, a gente vai ter que entender o que vai conectar tanto com elas. Se vai ser a grana junto com o propósito, se vai ser o porquê ou para quê a família junto com o trabalho. Exato. Vão ter várias questões, né? São várias questões, se é sentido do trabalho, para quem que é o impacto, qual que é o propósito. Ainda essas empresas estão observando, mas basicamente o movimento dessas empresas é de tentar entender e trabalhar juntos. Não é esse movimento que a gente está vendo nas mídias de atacar e polarizar. E falar que não quer contratar. Exatamente. Isso aí é para buscar likes, isso aí é para buscar visibilidade, gente, né? Mas para quem gere negócio e negócio sério, para quem está nos bastidores e que não está nas mídias aparecendo, essas pessoas estão analisando, estudando, avaliando novas formas de trabalho. E eu acho ótimo, sinceramente, essas discussões do tipo, é saudável essa escala 6x1? Também acho que a gente precisa conversar sobre os temas. Até onde a gente tem que seguir dessa forma? A gente já sabe que não traz qualidade de vida, né? Principalmente em grandes cidades onde demora muitas horas em termos de locomoção e deslocamento. Então,
essas questões são super válidas e eu acho que ajuda a ser revisadas a cada essa virada de chave, né? Essas viradas de chave de novas gerações chegando. E que bom, sabe? O que eu acho que as pessoas precisam saber é que realmente tem mídia por trás, tá? Então, acho que tentar separar essas discussões em 2 âmbitos, né? Um âmbito que é mais negócios, o que está acontecendo de fato com empresas sérias, e o que é circo, gente, né? O que é busca por engajamento, like, etc, né? Então, e eu vejo isso, o quão é potente, assim, e ao mesmo tempo destrutivo, dependendo, né? Então, eu fiz um post no Instagram falando sobre geração Z, né? Atitude de geração Z. Brincadeiras, né? Então, eram histórias, e obviamente que eu sempre fazia alguma comunicação, alguma colocação no final. Então, eram historinhas, né? De atitude de geração Z e tal. Tinha várias coisas interessantes, engraçadas, obviamente. E nos comentários tinham pessoas até falar, que legal, né? O meu posicionamento sempre foi isso, de mais de conciliação das coisas. Até porque você vai fugir como? Se você é dono de empresa, vai brigar com uma maior força de trabalho? Nada a ver, né? Então, assim, você tem que ter uma atitude muito mais, vamos conciliar e ver o que a gente pode mudar para melhorar. E do lado de vocês também, como que vocês também se adaptam e como que vocês também aprendem nesse processo, que faz parte, às vezes, tomar uns nãos, faz parte, às vezes, ajustar, faz parte, né? Nem tudo vocês têm que ser o brilho, né, das coisas. Às vezes faz parte comer capim, fazer coisas operacionais, né? Faz parte. Verdade. Então, dentro desse contexto, né, eu vi muitos comentários interessantes, mas haviam outros em que eu não fiz nada de incitação ao ódio e nada que polarizasse, mas as pessoas queriam polarizar. E se você perguntava, olhava o perfil das pessoas, eram pessoas que nem trabalhavam, eram aposentados. Eu falei, que você tá doido, é? Você não tá nem trabalhando com essa força de trabalho para poder opinar. Por que você absorveu esse ódio, essa raiva e tá multiplicando isso? Então você percebe que a polarização ajuda a dar uma extravasada na raiva, na indignação das pessoas, né? Obviamente que assim, não é comigo o ódio. Mas é a própria pessoa que decidiu absorver aquilo. Então, para quem tá assistindo a gente, acho que fica uma reflexão, sabe, Rafa? Para quem quer fazer negócio sério, para quem quer fazer carreira sólida, não tem tempo para essas querelas, não tem tempo para essas coisas. Elas estão buscando solução, não tem tempo para ficar fazendo. Tudo que a gente está assistindo que repercute é mídia, é busca por likes, é busca por visibilidade, nada mais do que isso. Agora, pessoas sérias, competentes, elas estão no silêncio. Elas estão fazendo ali no dia a dia, né? O trabalho de formiguinha que ninguém tá vendo. E é sobre isso que eu quero falar. É para essas pessoas que eu faço esse conteúdo, tá, Rafa? Eu não trabalho para ganhar mais likes, né? Não é para isso a questão. Se tiver, ótimo, mas não é para ter mais likes. É para falar com esse público que tá escondido, que não quer aparecer em mídia. São pessoas razoáveis, né? Que estão trabalhando no silêncio, mas que são as pessoas que movem esse país. É para essas pessoas, né? São essas pessoas dos bastidores, tá? Eu adorei. Obrigada, tá? Posso fazer o bate-bola pra gente finalizar? Bora? Vou falar uma palavra, você fala o que vem à mente. Eu tenho medo dessas perguntas. Liderança. Nossa, eu falei excelência. RH. Cultura. Amei. Amei. Trabalho. Paixão. Mentoria. Desafio. Dubai. Riqueza, ouro. Ale, se você pudesse deixar uma palavra para quem está começando. Então, pode ser não só para a geração Z, Sim. mas pensa uma pessoa que está há algum tempo fora do mercado, ou recomeçando, ou ela precisa começar. Como que faz? Como que retoma, ou como começa? É a dúvida de muita gente. A pessoa passou por uma transição de carreira, ou ela ficou, ou foi mãe e ficou um tempo em casa, ou a pessoa realmente está começando numa nova jornada. Como é que faz para começar? O que você poderia deixar para essas pessoas? Autoconhecimento, Rafa. Busque autoconhecimento. Resgate o autoconhecimento que vai resgatar a sua força interna, o seu poder e vai honrar a sua trajetória. Eu vejo muitas mulheres que ficaram um tempo fora do mercado por licença maternidade e depois estendeu, saiu do mercado para ver o filho crescer, né? Para pelo menos os primeiros anos de infância e depois na hora de retomar tem muito medo, receios, inseguranças por N fatores. Uma delas é do tipo, será que eu vou dar conta? Sim. Né? Ou pessoas que estão para se aposentar, mas não querem e também não podem se aposentar.
né? Elas querem continuar ativas e valorizadas, acima de tudo. Não é ativas de qualquer jeito, em empregos, né? Ou subempregos, né? Então, para essas pessoas também, né? Que estão em transição de carreira, ou até mesmo pessoas que querem mudar. Ah, eu sou da área de vendas. Ah, tem muita gente que faz isso. Ah, eu sou da área de vendas, Ale, eu quero trabalhar com RH. Como que Sim. eu faço para ser que nem você, para começar a falar sobre RH estratégico? Porque eu acredito em pessoas. Ou eu sou da área de finanças, quero também fazer transição para a área de RH. Então, para todas essas pessoas, nesses vários níveis e estágios, o que eu diria para elas, busquem, primeira coisa, autoconhecimento. Em que sentido? Resgate a tua história, né? E pegue tudo aquilo que vai te ajudar nessa nova trajetória que você está traçando. Por exemplo, as mães, né, que ficaram um tempo aí de licença, uma das coisas que elas mais vão aprender com a maternidade tem a ver também com a eficiência do tempo. Então, isso você vai poder transferir. Que coisa que talvez, né, meninas muito jovens que querem ter uma carreira de sucesso, né, acabam aplicando muitas horas no trabalho e acaba perdendo muitas horas no trabalho de uma forma ineficiente, que depois quando você vira mãe não tem esse luxo, né? Então, quais são as partes positivas dessa experiência que você está tendo agora que você pode aplicar agora na nova trajetória que você está se predispondo a seguir? Então, papel e caneta faz um milagre. As pessoas querem ficar muito aqui na cabeça, né? Ou fazer anotação no celular. Tá bom, anotação no celular é alguma coisa, melhor do que nada. Mas papel e caneta, ele ajuda muito a gente a entender o que está se passando dentro de nós mesmos. Quais são os nossos conflitos internos, os nossos sentimentos e, acima de tudo, também, quais são os aspectos positivos que você pode levar para essa nova jornada. Feito isso, Rafa, aí sim você vai olhar com carinho todas essas experiências ou habilidades que você adquiriu e tem que ter um plano sim para traçar. Nesse sentido, eu ajudo também. Então, geralmente você quer, vamos dar um exemplo, quer ir para uma carreira de RH, né? Você vai fazer isso de uma forma gradual. Primeira coisa você precisa ajustar o seu financeiro. Você não pode fazer uma transição de carreira sem pensar que pode ter um impacto financeiro. Então, vai fazendo reserva. Vai fazendo uma reserva. Quanto mais gorda a reserva para você fazer essa transição, muito mais tranquila e gostosa vai ser essa transição. Agora, quanto menos reserva, muito mais pressão e estressante vai ser essa transição. Então, eu sempre recomendo, faça uma reserva financeira. Fazendo isso, aí sim, no meio desse caminho todo, né, em que você está fazendo reserva financeira, vai entrando em fóruns que tem a ver com aquela carreira que você quer desenvolver. Se é RH, vai em empresas não, em feiras de recrutamento e seleção, vai conversar com as Eventos, pessoas. palestras, Exatamente. Networking, eventos, palestras, justamente para ambientar com aquela turma e ver se você gosta também. Tem vezes que às vezes você fantasia achando que vai ser mal maravilhoso, mas não é, tá, gente? Tem coisas que é mais a sua cabeça, a sua fantasia e não é a realidade. Então, é muito legal você já se ambientando para ver se é o lugar onde você quer estar também, porque vai ser o lugar onde você vai transitar depois que você fizer a transição. Então, tô dando exemplo de RH, mas para qualquer coisa. Ah, Lê, teve uma pessoa, um mentorado, que procurou já para o nível de se tornar conselheiro. Ele já não queria mais posição de diretoria ou de presidência, ele quer ser conselheiro de empresas. Para isso também tem espaços, empresas não, mas palestras, treinamentos, networking, grupos, né, onde se reúnem, que vai formar essas pessoas que querem atuar como conselheiros, né? Tem facilitadores nesse campo. E é importante que você comece a transitar naquilo que você gostaria realmente e começar a sentir. Então, autoconhecimento, começar a fazer reserva financeira, depois começar a transitar nesse espaço. Fazendo esses 3 passos, Rafa, naturalmente se abrem portas. Naturalmente. Aí, obviamente, que você tem que se posicionar, né? Tem que ter um pitch de se apresentar que tem a ver com aquele novo espaço. Não adianta se você é de vendas e você quer ir para o RH e falar que você é pessoa de vendas. Não. Você fala, estou em vendas, já vai fazer 10 anos, mas eu sempre trabalhei com gente. Já fiz formação em psicanálise, já fiz formação em PNL, e eu quero trabalhar em algum setor do RH para eu começar a trabalhar com pessoas, porque para mim o propósito é pessoas. Então, olha como é mais poderoso do que você falar, o que você faz? Eu tenho muita experiência em vendas. Tá bom, o que você está fazendo nesse espaço, né? Mesma coisa, alguém que está querendo se posicionar no lugar de conselheiro, né? Dentro das empresas.
que tipo de perfil de conselheiro você pode ser? Porque tem gente que teve uma carreira, 20, 30, 40 anos de carreira sólida e sempre foi muito bom em levantar empresas que é mais no início. Ela é uma pessoa que conseguiu começar do zero e fazer levantar uma empresa do zero. Ou seja, era uma parte financeira de uma empresa, ele sempre pegou início e depois sempre deixava a empresa, né, muito mais robusta. Então, a sua expertise tem a ver com levantar empresas. Agora, tem outros conselheiros que são experts, são especialistas em crise. Empresas que estão falindo. E elas são colocadas nesses lugares. Que também precisa de um conselheiro que consegue administrar a crise financeira de uma empresa. Agora, tem conselheiros que são excelentes quando vai fazer compra de outras empresas. Então, se a sua trajetória tem a ver com M&A, que a gente fala, né? Merger and Acquisition, que é você conseguir fusionar duas empresas, né? Depois de uma compra de alguma marca, ou enfim, você é expert nesse processo. Se você sempre fez isso, né? Foram as coisas mais importantes que você fez na sua carreira, você pode se posicionar e quando você for nesses grupos de pessoas que já são conselheiras, você ter isso muito claro. Falar assim, ainda não sou conselheiro, mas a minha experiência é em aquisição de novas empresas, de fusão de empresas, ou a minha experiência é em evitar mais gastos desnecessários e tornar a empresa lucrativa, ou a minha experiência é fazer do zero e construir impérios, construir empresas lucrativas, enfim. Você precisa observar isso, né? Qual que é a tua marca. Isso vai ajudar, esse discurso, porque aí vai te ajudar a atrair. As pessoas vão te olhar, por mais que você ainda não tenha experiência naquela carreira, você vai conseguir fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Para a pessoa que é jovem também, tá, Rafa? Eu quero tecnologia, eu quero ser programador, mas eu nunca tive experiência em empresas grandes. Tá bom, mas o que você já programa hoje? Conta para as pessoas, isso aí é uma coisa que dá para fazer já desde casa. Você não precisa ter uma experiência dentro de empresa para falar que você programa. Né? O que você fez já? Você já ajudou algum parente ou algum conhecido num projeto e você ajudou a programar? Montou sites? Fez o design? É social media de qual negócio? Por mais que seja de bairro. Conta essa experiência se você quer entrar, né, dentro desse clubinho. Então, acho que isso tudo ajuda muito as pessoas a se prepararem. De toda essa etapa, o mais importante para mim é a ambiência mesmo. É transitar com as pessoas aonde você quer estar. Porque o network é incrível. Estamos aqui fruto de network. É verdade, é verdade. Eu assisti a Lê no clube, no Mind, no projeto da Elisete. Não esqueço que nos seus primeiros slides, além de se apresentar, você trouxe a foto de uma árvore. Qual é o nome? Sim. Bonsai? Eu acho que era bonsai. Aí você mostrou as raízes bem fortes, bem fincadas, assim, enormes. Aquilo me impactou. Porque eu tava vendo, eu coloquei na TV para assistir a aula, para assistir a sua aula, e aí aquela árvore enorme, assim, aquelas raízes, aquilo. Foi a primeira vez que eu escutei você e foi de impacto, sabe? Eu adorei. Ale, obrigada por esse podcast. Eba. Adorei, passa tão rápido. Acho que a gente tá quase, nem sei quanto tempo, a gente tá aqui, mais de 1 hora, não tá? Com certeza. 1h30? Epa! Eita. Tem uma trendzinha rolando que fala que quando você encontra sou eu do passado, né? O que você diria e tal. Mas sabe o que eu queria te pedir pra gente finalizar mesmo? Olhando para sonhos. Quando você encontrar a Lê do futuro, como é que ela vai estar, provavelmente? Qual é a visão de futuro? Eu acho que a visão de futuro é realmente atuando em vários países ao mesmo tempo. O Brasil, ele está sendo o primeiro lugar onde eu estou aplicando mais o modelo de negócio, mas para os próximos anos eu já me vejo realmente atuando em espanhol, em inglês, em outras línguas, em outras culturas. Esse é o lugar que eu me vejo assim e com certeza fazendo muitas viagens internacionais, conhecendo pessoas, entendendo os desafios. Eu acho que essa é essa visão que eu tenho para o futuro, assim. Vamos lá, né? A gente tá trabalhando para isso, Adorei. né, Rafa? Adoro visão de futuro. Eu gostei muito dessa trend, mas eu sempre penso, qual é o futuro? O passado já tá ok, mas e o futuro? Vamos olhar para o futuro. Exato. Queria deixar isso de final para você também. Ale, obrigada. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela sua generosidade, obrigada por estar aqui. E eu não falei no início, mas a Lê saiu da Zona Leste de São Paulo para o mundo. Queria finalizar com isso. Onde é que você está? Para onde você está indo? Tudo isso conversa muito sua visão de futuro. Legal. O que você está construindo? Tô saindo já daqui a pouco, daqui uma semaninha e tô voltando para Paris, onde eu fico, continuo lá, trabalhando com os meus projetos, né? Atuando nesse segmento de RH, de treinamento,
tanto mentorias individuais quanto coletivas para pessoas de RH ou empresários, empreendedores, então sigo fazendo lá. A parte boa é que é isso, eu tenho liberdade geográfica, por ser um conteúdo basicamente muito mais online, eu tenho acesso online a essas pessoas. E é isso, assim, então os próximos passos é voltar para lá, naquele friozinho, vai começar a fazer primavera lá, então... E aí, Rafa, provavelmente ainda vou ter muitas idas e vindas, assim, entre Dubai e Brasil, né? Então, Paris, Dubai, Brasil ao longo desse ano. Então, quem sabe eu volto para cá, né, para um próximo episódio, assim, podcast. Eu acho que para quem ainda não curtiu, curta, se inscreva. E também coloca nos comentários quais são os outros temas polêmicos, adoro temas polêmicos de RH que vocês querem que eu traga, né? Que vocês querem que a Rafa traga. Quem sabe a Rafa aí, ela pode me convidar para destrinchar essas polêmicas. Eu vou adorar, a gente poderia fazer vários... Inclusive, eu queria te convidar para ir no Instagram da Lê, porque lá tem vários vídeos maravilhosos. Você faz vídeos de forma leve, de forma engraçada, você traz humor pro aprendizado, e isso é muito gostoso, né? Sim. Você conseguiu, na minha visão, construir uma comunicação leve. Que é ensinando, mas de forma leve. Isso é ouro. Isso é ouro. Legal. Obrigada, Rafa. E agradeço, assim, o espaço, né? E a abertura mesmo, de verdade, Rafa. Assim, para mim tá sendo importantíssimo estar nesse veículo, nesse espaço de comunicação, né? E tá sendo também um super desafio, porque não é algo que eu tô acostumada, né? Estar na frente de câmeras, todos nesse formato. Mas é um voto de confiança que você decidiu me dar também, porque você não sabia se eu era maluca ou não, né? Então, agradeço de verdade, assim, pelo espaço e desejar para todo mundo que está nos assistindo, desejar também para o seu negócio que prospere, de verdade, Rafa. Acho que tem muito potencial. Eu quero muito... acho que mutuamente a gente conseguir construir também, né, essa relação para a gente conseguir prosperar. É assim, né? Sozinho... nenhuma empresa vai longe, então acho que realmente só vindo para cá, te conhecendo pessoalmente, só me fortaleceu a percepção que eu já tinha antes, né, do quão você é especial, bastante cuidadosa, né, na comunicação e generosa também, em poder distribuir esse tipo de informação tão assim, que vale ouro para as pessoas que querem empreender nesse país. Então é isso, Rafa. Então, para quem tem curiosidade, me siga lá, @rhpaporeto.oficial. Para todas as redes vocês vão encontrar. Ou a Leo Shiro. Se vocês procurarem a Leo Shiro, vai lá aparecer no Instagram também. Ali, desejo sucesso. Deus te abençoe muito, muita prosperidade para nós. E eu ainda vou te ver em Dubai. Eu vou lá te visitar e vou levar minha moeda da sorte. Vai ser meu símbolo da sorte esse aqui. Sim, guarda na carteira porque vai ser algo que norteia minha visão de futuro. É isso. Obrigada. Desejo que você saiba a sua visão de futuro. Desejo que você empreenda, que você acredite nesse país, acredite no seu negócio, acredite em você, né? Que você se inscreva no canal, deixa seu like aí, comenta se você gostou, o que você aprendeu. Eu costumo dizer que comunicação é o que eu amo, né? Transborda aqui, comunicar para mim, importantíssimo. E aí a Elê falou sobre autoconhecimento no finalzinho. Gente, o autoconhecimento vai ser o que vai te devolver para você. Então, investe nisso, porque isso vai te nortear tanto no trabalho, que é o que eu mais gosto de dizer, que a gente... o trabalho é muito bom. Eu sei que talvez você não acredite nisso, que você não olhe o trabalho dessa forma, mas o trabalho é para ser um dos melhores prazeres da sua vida. Eu sinto a gente não ter essa cultura de paixão pelo trabalho. Ainda não temos, mas a gente está aqui para construir isso juntos. Um beijo, se inscreve no canal, até a próxima. Obrigada por esse espaço maravilhoso que eu estou gravando esse podcast.